No vídeo de hoje, eu vou te apresentar o conteúdo teórico do curso de formação para membros da CIPA, com base na NR5. Bom, primeiramente, seja bem-vindo a esse curso de formação para membros da CIPA, seja você foi indicado ou foi eleito, os meus parabéns pela indicação ou pela sua eleição, e vamos lá para o conteúdo que você vai precisar conhecer para desempenhar bem as suas atividades como cipista aí na sua empresa. Para nos guiar nesse curso de formação, você vai estar tendo acesso a esses slides, que eu vou disponibilizar também o link para baixar esse conteúdo ao final desse treinamento. Você pode, na descrição desse vídeo, acessar ao link do Google Drive e fazer o download desse conteúdo aqui, dos slides que serão utilizados nesse treinamento de formação para membros cipistas, tá? Então, esse curso é baseado na NR5, que é a norma regulamentadora que estabelece os requisitos e toda a dinâmica de funcionamento da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esse curso também está baseado em 3 módulos e para que o vídeo não fique tão extenso, a gente vai cortar esse treinamento em 3 vídeos que são destinados aos 3 módulos do curso. A fundamentação legal da CIPA, ela remonta da década de 40, né? Foi criada pelo Decreto-Lei 5.432, de 1º de maio de 1943, que surgiu junto com a CLT, tá? E atualmente a norma está em vigor através da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência número 422, de 7 de outubro de 2021, tá? Aqui é um recorte das alterações que a NR5 já sofreu ao longo do tempo. Ela foi publicada, a primeira versão dela, em 1978, mas de lá para cá ela já sofreu inúmeras alterações e revisões, por exemplo, em 83, de 94, 99, 2001, 2007, e a última alteração e revisão que foi feita foi na portaria 4.219, de 20 de dezembro de 2022. Apenas para a gente ter uma noção do contexto histórico da CIPA, né, em 1943, no governo de Getúlio Vargas, foi criada a CLT, e aí, através do decreto 5.452, de 1º de maio, foi reunido em um só diploma todas as leis trabalhistas que estão em vigência até hoje no nosso país. Então, a CIPA remonta desse período também, tá? Ainda em 1943, o Decreto-Lei 5.432 estabeleceu que ficava instituída a obrigatoriedade de criação de comissões de trabalhadores dentro das empresas para discutir os assuntos e as questões relacionadas à segurança do trabalho. Então, foi daí que iniciou o processo de criação da CIPA, como a gente conhece ela nos dias de hoje, tá? A princípio não foi com esse nome, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que hoje também envolve a questão de assédio nas empresas, então, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, mas ela iniciou como um grupo mesmo de pessoas que tinham a função de discutir as diversas questões e aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. Já em 1975, ocorreu a primeira formação de profissionais na área de segurança e medicina do trabalho no Brasil. Então, na década de 70, em 75, mais precisamente, os primeiros profissionais da área de segurança do trabalho começaram a ser formados no nosso país. Em 1978, a portaria 3.214 instituiu as normas regulamentadoras e, dessa forma, atendendo ao que regulamentava na CLT, nos artigos 154 a 201 da CLT, e basicamente, especificamente, os artigos 163 a 165 embasavam a criação da NR5, instituindo a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já em 1994, em dezembro, ocorreram alterações legais importantes na NR7 e também na NR9, onde também, nessa época, instituiu também a obrigatoriedade do mapa de risco ser uma atividade a ser executada pela CIPA, pelos membros da CIPA, com auxílio do setor de segurança do trabalho.
Já em 2021, a portaria 422, de 7 de outubro, traz algumas alterações na NR5, incluindo a possibilidade de substituir o mapa de riscos por outras técnicas que atingem os mesmos objetivos de identificação e avaliação de riscos dentro do ambiente de trabalho, tá? Para a gente entender o conceito da CIPA, eu gosto de trazer a definição de cada uma das palavras que compõem essa sigla, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Por exemplo, comissão é um grupo de pessoas formado por representantes, no caso da CIPA, né? Por representantes do empregador e dos empregados, com o objetivo de prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Já a palavra interna significa que o campo de atuação da CIPA ali é restrito à própria empresa a qual ela foi constituída. Então, mesmo que a empresa tenha várias filiais ou outras unidades, cada unidade, cada filial dessa terá uma comissão interna de prevenção de acidente própria da sua unidade, tá? A palavra prevenção remete a antecipar-se a situações de risco quando nos deparamos com elas, dando exemplos de proatividade. Então, a CIPA tem esse papel de se antecipar às condições de risco e, de forma proativa, propor melhorias e adequações no ambiente de trabalho para que os riscos de acidentes sejam minimizados. E a última palavra que compõe a CIPA, que é acidentes, que é qualquer ocorrência inesperada que interfere no andamento normal do trabalho, causando danos materiais, perda de tempo ou lesão ao trabalhador. E a gente pode incluir também a palavra assédio, né, que são tipos de violência, seja psicológica, mental ou até física, que pode ocorrer no ambiente de trabalho, provocando danos físicos e psicológicos às pessoas. Então, a última palavra que compõe agora a CIPA é a palavra assédio, um assunto que está muito em voga nos dias atuais, né? Muito em evidência nos dias atuais. Então, a CIPA também deve propor ações para eliminar os riscos de ocorrer assédio e tratar também possíveis situações de assédio ou outros tipos de violência que possam ocorrer no ambiente de trabalho. Ainda com relação aos conceitos principais da CIPA, a Constituição da CIPA, né, segundo a NR5, diz que toda empresa pública ou privada deve constituir CIPA por estabelecimento, foi aquilo que eu falei da questão da filial ou das unidades que a empresa tem, então é por estabelecimento, ou seja, por CNPJ, por estabelecimento, a empresa deve constituir e manter de forma regular, funcionando com os objetivos de assegurar aos trabalhadores um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Então, esse é o objetivo primordial da CIPA. Como é que ela é organizada? A CIPA será composta por representantes do empregador e também dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, que a gente vai ver um exemplo mais para frente. No caso dos representantes do empregador, esses serão indicados pelo empregador, pela empresa. Normalmente o diretor, o gerente geral ou coordenador da empresa que faz essas indicações. Já os representantes dos empregados, eles serão eleitos pelos empregados no processo de eleição e votação. E, por fim, quando a empresa não se enquadrar no quadro 1 de dimensionamento da CIPA, a empresa deve designar um responsável para cumprir o papel da CIPA, que é o chamado designado da CIPA. Então, o empregador deve indicar alguém para cumprir o papel da CIPA, já que ela não enquadra no dimensionamento do quadro 1 da NR5. É importante salientar também que o mandato dos membros da CIPA terá a duração de 1 ano e é permitida apenas uma reeleição consecutiva, tá? O cipeiro não poderá sofrer dispensa arbitrária desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato, para aqueles que forem eleitos, salvo os expostos nos artigos 482 e 158 da CLT, que é quando eles cometerem ilícitos que possam ser caracterizados como motivos para dispensa por justa causa. Então, nesse caso, o membro da CIPA ele pode ser desligado, apenas nesses casos. Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior para as empresas que já têm CIPA constituída. Para aquelas empresas que não têm CIPA constituída, o mandato da CIPA vai iniciar depois de feito todo o processo de votação, de indicação, todo o processo eleitoral e também os membros da CIPA receberem o treinamento de formação. Então, de forma resumida aqui, a composição da CIPA, ela basicamente dessa forma, ela ocorre dessa forma. O empregador, por escolha dele, indica os membros titulares e suplentes
que vão representar a empresa, e os trabalhadores, através do processo de votação de eleição, eles elegem os membros titulares e suplentes, e dentre os membros titulares, os membros titulares da CIPA e suplentes elegem o vice-presidente. Já no caso dos indicados pelo empregador, entre os membros titulares e suplentes indicados, eles elegem o presidente, ou o empregador elege quem deles será o presidente. E aí, tanto o vice-presidente quanto o presidente e os membros eleitos, suplentes, em comum acordo, chegam à designação de quem será o secretário, que essa pessoa pode ser alguém fixo para ser o secretário em todas as reuniões, ou pode ser alguém que vai ter a função de secretário por cada reunião ou a cada período de tempo, isso é definido em comum acordo, geralmente o presidente e o vice-presidente encabeçando essa indicação. E cada uma dessas funções aqui, dessas figuras da CIPA, elas possuem atribuições específicas que a gente vai conhecer já já. Mas antes de a gente conhecer as atribuições específicas da CIPA e dos membros que possuem cargos específicos nessa comissão, a gente vai conhecer como que é feito o dimensionamento da CIPA. Primeira coisa a se fazer é ter acesso ao cartão CNPJ da empresa. Esse cartão CNPJ vai conter algumas informações, eu suprimi, evidentemente, aqui as informações dessa empresa em específico que eu estou usando como exemplo, mas uma das informações que a gente precisa ter é o código de descrição da atividade econômica principal, né? Se essa atividade econômica principal também coincidir com a atividade preponderante da empresa, a gente vai utilizar esse código para descobrir qual o grau de risco da atividade preponderante dessa empresa. Nesse caso aqui, a atividade principal e a preponderante também é a atividade de código 41.20-400, que é a construção de edifícios. Então, agora a gente vai para o quadro do anexo 1 da NR4, dimensionamento do SESM, para verificar qual é o grau de risco dessa atividade. Então, com base naquele CNAE, né, na Classificação Nacional da Atividade, a gente chega que o grau de risco aqui para essa atividade de construção de edifícios é o grau de risco 3. E com base nessa informação, agora a gente volta para a NR5 no quadro 1 de dimensionamento da CIPA e faz o cruzamento, que é esse quadro aqui, quadro 1 de dimensionamento da CIPA, ele está lá na NR5, e a gente faz o cruzamento do grau de risco com a quantidade de empregados, e a gente chega ao número de membros efetivos e suplentes que a empresa deve ter, tanto no processo de votação para representar os empregados, quanto indicados também pela empresa, pelo empregador, para fazer a sua representação. Então, nesse exemplo aqui, vamos dizer que o número de empregados da empresa, a gente já viu que o grau de risco da atividade é 3, e o número de empregados está nessa faixa aqui, entre 51 e 80 empregados. Nesse caso, o cruzamento aqui do grau de risco com a quantidade de empregados vai dar aqui, para essa empresa, a CIPA precisa ter 2 titulares efetivos e um suplente, ou seja, 3 pessoas eleitas e 3 pessoas indicadas pelo empregador. No total, serão 6 membros da CIPA para essa empresa. E aqui ainda tem uma observação que o grau de risco, conforme é estabelecido no quadro 1 da NR4, e com base na classificação, na relação da classificação nacional da atividade econômica da empresa, que a gente mostrou agora há pouco. O objetivo da CIPA, né, a CIPA ela tem como principal objetivo desenvolver atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, promovendo dessa forma a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, essa é o motivo de existir a CIPA, né? A principal função dela é para promover, né, desenvolver ações que promovam a prevenção de doenças e acidentes no ambiente de trabalho. Aqui a gente tem as atribuições principais da CIPA de forma geral, né? Então, isso com base na NR5. Primeira atribuição da CIPA, né, de forma geral, é identificar os riscos no processo de trabalho. Nada melhor do que os próprios trabalhadores que estão na linha de frente ali da empresa para conhecer os riscos aos quais eles estão expostos. Então, por isso que essa é uma atribuição principal da CIPA. Segundo, elaborar um plano de trabalho para aquele mandato em vigência, né? Isso também é atribuição da CIPA. Realizar periodicamente verificação no ambiente de trabalho e nas condições de trabalho, como forma de identificar os riscos e também propor ações para mitigar esses riscos.
Outra atribuição da CIPA é realizar, após cada reunião mensal, a verificação do cumprimento das metas fixadas nessas reuniões, divulgar também para os trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho, isso também é atribuição da CIPA. A atribuição da CIPA é colaborar no desenvolvimento e implementação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e também do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, bem como de outros programas de segurança que a empresa possa ter, como o PPR, Programa de Proteção Respiratória, como o PCA, Programa de Conservação Aditiva, o laudo ergonômico, ou outros programas de saúde desenvolvidos pela empresa. Então, esse auxílio também a CIPA pode fornecer para o setor de segurança do trabalho, desenvolver esses programas dentro da empresa. Outra atribuição da CIPA é divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos de convenções coletivas de trabalho e normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho. Então, tanto a divulgação dessas normas regulamentadoras, como de cláusulas de acordos de convenção coletiva do sindicato da categoria dos trabalhadores, ou também normas internas implementadas pela empresa, no que tange à saúde e segurança do trabalho, o papel de divulgação também cabe aos membros da CIPA. E participar também, em conjunto com o SESMIT, da análise das causas das doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Então, toda vez que ocorrer um acidente de trabalho, a CIPA é convidada também a participar do processo de investigação e análise das causas desses acidentes. Também, como atribuição da CIPA, promover anualmente, em conjunto com o setor de segurança do trabalho, que é o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, CIPAT. A gente vai falar da CIPAT um pouco mais para frente, mas esse evento, que é um evento que a CIPA deve realizar pelo menos uma vez no ano, é a atribuição também dessa comissão, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E agora a gente parte para conhecer as atribuições específicas dos cargos da CIPA, né? Então, começando pela figura do presidente. O presidente, a gente já viu que ele, dentre os membros indicados pela empresa para representar o empregador, o empregador deve indicar quem será o presidente da CIPA. E, por sua vez, ele vai ter as principais atribuições, que são essas aqui: convocar os membros da CIPA para a reunião. Então, toda reunião mensal é função do presidente convocar os membros, indicando o local e a data e horário da reunião, coordenar as reuniões, então as atividades, os assuntos que vão ser abordados devem ser coordenados pelo presidente, manter o empregador informado sobre as decisões que foram tratadas na CIPA, coordenar e supervisionar as atividades do secretário da CIPA e delegar atribuições ao vice-presidente. Tá? Essas são as principais atribuições do presidente com base na NR5. E existem também as atribuições do vice-presidente, que são basicamente executar as atribuições que foram delegadas pelo presidente e também substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais e nos seus afastamentos temporários. Por exemplo, quando o presidente estiver de férias, quem vai assumir as atribuições aqui principais do presidente será o vice-presidente, ou seja, ele será, aí, nesse caso ali, nesse afastamento temporário do presidente, ele vai assumir a função do presidente. Então, isso é atribuição do vice-presidente da CIPA. E as atribuições do secretário são o seguinte: é um cargo fundamental para o bom desenvolvimento da CIPA, por quê? Porque ele redige a ata, que deverá ser bem clara em relação ao que foi discutido na reunião da CIPA, auxiliar a presidência e a vice-presidência e elaborar relatórios que forem necessários durante as reuniões ou fora das reuniões também. Então, isso são as atribuições do secretário da CIPA. De forma geral, qual é o papel do cipeiro, né? Todos os membros da CIPA, eles têm essas principais atividades aqui, que é identificar os riscos no ambiente de trabalho, utilizando para isso a sua percepção individual e pessoal sobre os riscos, elaborar um mapa de risco ou inventário de riscos, ou outro tipo de ferramenta que ajude a identificar e evidenciar a presença desses riscos no ambiente de trabalho. Também é papel do cipista fazer verificações, inspeções e avaliações nos locais de trabalho, participar das ações de saúde e segurança do trabalho e colaborar com o SESMIT, né, com o setor de segurança do trabalho da empresa. Também é atribuição do cipeiro divulgar informações de saúde e segurança do trabalho e orientar os colegas. Por exemplo, é muito comum o cipeiro participar dos DDS, inclusive conduzindo esses DDS. Então, tudo isso é papel e atribuição dos membros da CIPA, todos eles, seja o presidente, seja o vice-presidente, seja o secretário, ou qualquer outro membro da CIPA. Todas essas são principais atribuições e atividades designadas para o cipeiro, a pessoa que é cipista da empresa. Então, basicamente, o cipeiro ele deve conquistar a confiança dos colegas através da autoridade moral, baseada no exemplo.
né? Sua atividade deve ser baseada na orientação e ele tem que ser um exemplo, uma referência para os demais colegas, porque uma vez ele sendo referência, ele vai conquistar a confiança dos colegas e o trabalho dele como cipista vai ser facilitado por conta dessa característica. Como é que ocorre o funcionamento da CIPA? Como é que a CIPA funciona dentro das empresas? A CIPA ela terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário que é pré-estabelecido na primeira ou na segunda reunião no máximo, e poderão ser realizadas reuniões extraordinárias em situações específicas. Daqui a pouco a gente vai conhecer quais são essas situações específicas que podem gerar a necessidade da realização de uma reunião extraordinária. Mas, basicamente, a CIPA ela terá pelo menos uma reunião no mês, que é a reunião ordinária da CIPA. Então, com base no cronograma, no calendário pré-definido, cada mês a CIPA terá essa reunião ordinária, e a reunião ordinária ela deve ter essas características aqui. Deve ser realizada durante o expediente normal de trabalho, então, dentro do horário normal de trabalho. Ela tem que ter atas assinadas pelos presentes na reunião. Então, toda reunião ordinária ela deve gerar uma ata, e essa ata ser assinada por todos os membros que estão presentes nessa reunião. Na ausência de titulares nas reuniões, será convocado o suplente. Então, o suplente substitui o titular na ausência do titular nas reuniões, e isso deve ser registrado também em ata. E o membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente, sempre que ele faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, das 12 reuniões ordinárias que existem, pré-definidas para a CIPA se reunir durante o ano de mandato dela, o membro titular ele só pode, segundo a NR5, faltar a 4 reuniões de forma injustificada. Se ele faltar a mais de 4 reuniões sem justificativa, ele perde o mandato e ele é substituído definitivamente pelo suplente. O que ocorre durante os afastamentos, né? No caso do afastamento definitivo do presidente, a empresa deve indicar um substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros que já estão na CIPA, mas ele pode também chamar algum membro de fora da CIPA para ser o substituto do presidente, né? Ser o novo presidente. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, aí, nesse caso, os membros titulares da representação dos empregados, aqueles que foram eleitos pelos empregados, eles devem escolher o substituto entre os titulares em 2 dias úteis. Então, no caso do afastamento definitivo do presidente, é o empregador que indica quem será o novo presidente, preferencialmente entre os membros que já estão indicados na CIPA. E no caso do afastamento definitivo do vice-presidente, aí os membros que foram eleitos devem decidir quem será o novo vice-presidente, dentre aqueles que foram eleitos, para representar os empregados. As reuniões extraordinárias, como eu falei, a CIPA pode se reunir de forma extraordinária sempre que houver alguma dessas situações específicas. Por exemplo, acidente de trabalho grave ou fatal, nesse caso a CIPA deve se reunir imediatamente de forma extraordinária. Se houver denúncia de risco grave e iminente, que representa um risco grave e iminente ali à saúde e integridade física dos trabalhadores, então, nesse caso, a CIPA deve se reunir de forma extraordinária, ou então, quando houver solicitação expressa de uma das representações, seja do empregador ou dos empregados, para discutir algum assunto grave e urgente, aí a CIPA também pode se reunir de forma extraordinária. E essas reuniões extraordinárias também devem ser geradas atas e assinadas por todos os membros que estavam presentes na reunião. E como eu falei, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar o primeiro módulo aqui, e no próximo vídeo a gente vai para o segundo módulo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas e ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo, tá bom?